Jesus me ama, eu sei, Jesus me ama, não há nada que possa me separar do amor que Ele tem por mim. Jesus me ama, e esse amor é real. Na cruz se entregou e sobre si os meus pecados levou. E quando o mal quer me abater, me fazer sofrer, Jesus vem em meu favor, me guarda e protege, me diz quem eu sou. Jesus me ama, eu sei, não há nada que possa me afastar do amor que Ele tem por mim. Tudo aí, das poesias, não parte da poesia dos poetas portugueses. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Próximo. Aí, o que faz? O que nos faz apaixonar? É beleza física? O que é? Bom, não sei. Aí, por que Olívia Palito é tão apaixonada ou vice-versa? Santo Agostinho, pode passar. Santo Agostinho diz, paixão é uma fantasia, é uma alucinação. A pessoa amada é apenas uma desculpa que damos para alcançar a emoção do apaixonar-se. Na realidade, pouco importa quem amamos. O que o apaixonado ama é o amor. Pode passar. Obrigado. Doutor Sérgio, convido o próximo colega. Desculpa, a gente já está no carro. Já está convidado. Bom, o doutor Sérgio passeou aí por muitos lugares aí e me deixou até um pouco confuso. Mas é uma confusão interessante, porque amor, paixão e loucura é uma grande confusão. Será que amor é igual a paixão? Será que paixão leva à loucura? Ou o que é a loucura? A loucura é só uma doença mental? A loucura é só o que tira a gente do juízo? Então, um amor apaixonado ou uma paixão violenta, intensa, seria uma loucura também? Então a gente vai ver isso. Mas o doutor já falou uma coisa interessante que eu nem coloquei aqui nesses slides que eu trouxe e que vale a pena falar. Ele falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi completude. Completude é o seguinte: eu fui convidado a falar dos aspectos psiquiátricos, mas como eu sou psicanalista, não dá para fugir aos aspectos psicanalíticos também de vez em quando. Quando o ser humano nasce, o ser humano faz uma experiência muito dolorosa, porque ele sai de um universo em que ele tem tudo, em que ele é completo, nada falta para ele. E aí ele nasce e vem para o mundo em que tudo falta. Mas num primeiro instante, pela sensibilidade que a criança tem, pela nossa própria capacidade do sistema nervoso, que é uma inteligência superior a qualquer outro ser, essa criança, ela vive uma ilusão, já que quem acolhe ela nesse mundo é alguém que faz uma maternagem, quer dizer, supostamente a mãe, né? Mas que oferece a ela tudo que é possível oferecer, né? Calor, alimento, aconchego, proteção, tudo. A gente tende a dar a uma criança, a um recém-nascido, o máximo possível, né? Não deixar ele passar nenhum tipo de privação, de sofrimento, nada disso. Então, nesse primeiro momento, essa criança, ela sofre uma ilusão.
é uma ilusão de completude, onde ela e esse outro ser, que seria a mãe, ou quem ocupa esse lugar, seriam quase que uma coisa só, porque não falta nada para ela, né? Tudo que ela precisa, a menor sensação de desprazer que ela tem, surge magicamente alguma coisa que vai aplacar aquilo. Se for frio, vem calor, se for fome, vem o leite, etc. Essa ilusão de completude, ela vai se quebrar na hora que essa mãe, ela tem que se ausentar e voltar a ter uma vida própria, voltar ao trabalho, voltar a dar atenção a outros filhos, ao marido, ao que seja. E aí, esse objeto, que em psicanálise a gente chama de objeto pequeno a, né, a psicanálise do Lacan, esse objeto de completude é perdido. Só que, na verdade, a completude nunca existiu. Então fica um registro na mente dessa criança que depois, quando adulto, de buscar um objeto que o complete inteiramente, que é como se aquilo já tivesse existido na vida, só que nunca existiu. Então a gente passa, na verdade, buscando isso sem nunca conseguir encontrar. Mas há um momento em que parece que a gente encontra. E esse momento que parece que a gente encontra é um momento de êxtase, é um momento, talvez, dos mais intensos de todos, é o momento da paixão. Parece que a gente encontrou de novo aquele objeto que ficou registrado no inconsciente como objeto que completaria, como a metade que falta, como aquilo que vai suprir todas as necessidades que a gente tem, emocionais, físicas, de prazer, do que seja, né? Então nós todos estamos na vida lançados em busca de alguma coisa que nos complete e que ilusoriamente a gente perdeu. Só que na verdade a gente perdeu algo que não existia, que era uma ilusão, por isso que a gente não encontra. Só encontramos temporariamente se a gente conseguir esbarrar em algo ou em alguém que nos movimente internamente todas essas emoções, esses sentimentos que a gente vai chamar de paixão. E paixão não é igual a amor. Amor é uma coisa, paixão é outra. A paixão estaria muito mais próxima da loucura do que do amor. E ela talvez seja uma ponte entre o amor e a loucura. Assim. A loucura propriamente seria o momento em que há uma perda do juízo, há uma perda da capacidade de discernir a realidade, o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é real. E na paixão, há momentos em que a gente diz que aquele ser apaixonado está completamente cego, não consegue enxergar o óbvio, né? Então ele está num momento de loucura. E aí, o Dr. Sérgio também falou o seguinte: será que o que move o mundo são as paixões? Na verdade, assim, se a gente amplificar esse conceito, a gente pode se apaixonar por muitas coisas, por uma ideia, por um ideal, por um objetivo na vida, e isso realmente move. Move um cientista numa descoberta, move um povo numa guerra, move um grupo numa religião, e move até a morte, né? Você tem grupos aí que vão e fazem um suicídio coletivo, por exemplo, em nome de uma paixão idílica, né? De uma paixão que está relacionada supostamente a algo muito superior e a algo que vai completar inteiramente o que falta, né? Então Voltaire, esse grande pensador francês, diz o seguinte: as paixões são como ventanias que inflam as velas do navio, mas algumas vezes o afundam, só que sem elas, as ventanias, não se pode navegar. Próximo. Então a paixão pode ser ao mesmo tempo a experiência mais intensa e mais maravilhosa que alguém pode ter na vida, mas também a mais perturbadora de uma existência. E pode deixar uma cicatriz tão profunda que não seja superada, né? Próximo. Etimologicamente, quer dizer, a origem da palavra paixão, e quando a gente fala origem de uma palavra, a gente está sempre, na verdade, baseado em estudos de certa forma hipotéticos, porque as línguas vão evoluindo e a gente vai aferindo de onde veio isso, de onde veio isso e tal. Então a gente pode dizer que a paixão veio de patos, como veio de patior. Patior é sofrimento, patos é patologia, né?
Então, o fato é que a palavra paixão, ela está ligada a uma ideia de sofrimento, está sempre ligada a essa ideia de um adoecimento, né? Peraí, volta um pouquinho. Do ponto de vista psicológico, existe uma alteração na consciência do ser que está apaixonado. Ele não enxerga a realidade da forma como os outros enxergam. Então, isso poderia ser dito como um estado neurótico. Para Freud, na verdade, é sempre uma neurose. E é sempre uma neurose porque a paixão, ela leva o indivíduo a um universo imaginário onde determinados rivais surgem, e aí surge o ciúme patológico, como por exemplo no Otelo, do Shakespeare, em que ele é insuflado a respeito da amante e ele começa a imaginar cada vez mais que ele está sendo traído até que ele chega a matar ela, né? Então, assim, a paixão leva alguém a pensar: se esse ser não for meu, não vai ser de mais ninguém, né? Próximo. Apaixonadamente é uma qualidade do amor, um movimento intenso de desejo em direção ao outro. No amor autêntico, há uma vivência de um sentimento ardente, mas sem a tirania da paixão. Porque a paixão submete àquela criatura a uma falta de opção. Ela não quer ligar, mas ela liga 54 vezes do celular. Então, a paciente só ligou isso para o namorado. Obviamente, se ele tem o mínimo de sanidade, ele vai sair correndo no mais importante. Próximo. Antes de um sofrimento, a paixão amorosa é um incêndio, um fogo que devasta e queima tudo. Queima o passado, as lembranças, os valores, tranca todo o presente, reduz a uma única experiência que vale a pena ser vivida: a presença do ser amado. Só isso. Esta é a única realidade que estimula as sensações, sendo a ausência do ser amado a total crueldade, infelicidade, sofrimento, etc. Né? Próximo. Bom, como é que a gente vai ajudar? Agora o psiquiatra, como é que eu vou ajudar um ser apaixonado e desiludido? Né? Uma ampola de Aldol, junto com o Aldol determinado, ajuda muito. Uma vaga no tabaco também ajuda. Eu falei que só vou me realizar quando inventar aquele. Sabe aquele animal pet, tem aquele rifle que se atira no elefante? Cara, um rifle de Aldol, posso tirar de longe, não precisa nem entrevistar. Aí, como é que a gente vai ajudar? Bom, psicoterapia, né? Vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer com que a pessoa entenda alguns aspectos das suas desilusões, das suas carências, etc. Mas às vezes não dá, às vezes você tem que usar tranquilizante, antidepressivo, etc. E muitas vezes isso demora um tempo grande. A gente tem até uma ilusão, também como profissional, que a gente está ajudando uma determinada pessoa num tratamento. Só que eu vou mostrar para vocês que as pesquisas mais recentes, elas evidenciam que a paixão ela é autolimitada. Se a gente sobreviver a ela, ela passa. E aí passou, acabou, você olha para o lado, aquela criatura que era perfeita e maravilhosa, não joga ninguém. E aí é que é terrível, né? Se sobrar um filho, um casamento, uma coisa aí é terrível. Aí o próximo. Então a ciência já conhece hoje um neurotransmissor, a gente fala de muitos neurotransmissores em psiquiatria: dopamina, serotonina, acetilcolina, noradrenalina, epinefrina, etc. Tal. Existe um neurotransmissor conhecido já há mais de 100 anos, que é a feniloetilamina, que ela está associada recentemente a sentimentos intensos de amor. Então o cérebro daquele apaixonado hoje por ressonância magnética de última geração, espectroscopia, onde a gente consegue medir algumas substâncias químicas em partes do cérebro, sem precisar entrar lá dentro, né? Mostram que esses cérebros são inundados por esse tipo de neurotransmissor. É uma molécula natural que a gente tem, tipo a anfetamina. A anfetamina são os moderadores de apetite, que 90% das mulheres aqui já tomaram, e 100% dos caminhoneiros que tiveram alguma aqui são os mendigos. Então deixa você para cima, acelerado, né, desperto, elétrico e bem-estar. Não precisa nem dormir, então vai comer, né?
Então é ótimo, né? As mulheres que já experimentaram isso são apaixonadas pela anfetamina. Próximo. Aí constatou-se então que o cérebro de uma pessoa apaixonada tem grandes substâncias dentro desse neurotransmissor, feniletilamina, né? Que parece ser responsável pelas principais modificações fisiológicas que ocorrem, assim como um intenso bem-estar. Tá? Próximo. Bom, existe esse livro que eu tinha que trazer, que é dessa antropóloga, Anatomia do Amor, se alguém já leu o livro, é bem interessante, em que ela mostra vários aspectos biológicos dos sentimentos, sentimento de amor, da paixão e tal. E ela vai associar, além da feniletilamina, ela vai associar dopamina e norepinefrina, que são neurotransmissores também, estimulantes do cérebro, como associados à sensação de euforia, de falta de sono, de falta de apetite, de disposição de ser apaixonado. Por exemplo, o Popeye, que foi mostrado aqui anteriormente, quando ele toma aquele estrinato daquela explosão, aquilo é pura dopamina no cérebro, igual uma carreira de cocaína. Despeja dopamina, a pessoa fica um super-homem. Né? Só que aí você gasta toda a dopamina e vai para o fundo do poço no dia seguinte. Ainda no estado da paixão, os pensamentos são perseverantes e obsessivos em relação ao ser amado. Então se parece muito com um transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa fica com pensamentos insistentes, seja de limpeza, contaminação, verificação e alterações da serotonina, um baixo nível de serotonina. Esses são aspectos fisiológicos desse momento que a gente pode sofrer. Tá? Vamos falar porque assim, do ponto de vista conceitual, estar apaixonado é estar vivendo uma loucura, mas uma loucura que pode ser extremamente prazerosa, intensa e que causa uma realização por essa ilusão de completude que a gente tem, mas que com certeza vai ser um grande sofrimento também. Por quê? Porque todo aquele ser, todo aquele objeto que é capaz de nos realizar de uma forma extraordinária, também é capaz de causar na gente uma dor enorme. Basta ele faltar, né? E pode faltar morrendo ou simplesmente virando as costas e indo embora, tá bom? Então é isso aí. Boa noite a todos. Eu vou me apresentar, né, um pouco, porque algumas pessoas me conhecem aqui, né, já vieram falar comigo, mas são poucos, né. Então, como disseram, eu sou professora do Departamento de Filosofia da UFES, mas como graduação, eu sou graduada em Psicologia e sempre trabalhei com psicanálise, né, então eu estava com psicologia em trabalho, e fiz o meu mestrado e o doutorado em Filosofia. Então eu trabalho na minha pesquisa na relação entre filosofia e psicanálise. Eu até ontem, né, a Andréia é aluna do curso, eu fiz o lançamento do curso de especialização, né, em filosofia e psicanálise, que a gente vai ter aqui no Polo de Cachoeiro. Eu sou a coordenadora do curso e professora, e trabalho também então, com educação à distância. Então, às vezes, algumas pessoas me conhecem por esse trabalho. Fora isso, eu achei o tema assim, muito interessante, né, poético mesmo, né, como vocês trataram, e é um tema que tem muito a ver comigo, porque já faz muitos anos que eu trabalho a questão do amor nessa relação filosofia e psicanálise, desde 1999 até 2005, fiquei trabalhando a relação do amor, filosofia e psicanálise. A partir de 2006 eu comecei a trabalhar o tema da paixão. Então, quando vi esse tema aqui que vocês trouxeram, eu pensei, então tá, né, vamos lá. Agora, bem, tem mais de 10 anos de pesquisa nisso, eu não sei como eu vou conseguir resumir em 15 minutos. Então, assim, eu vou falar, colocar uns tópicos, né, e aí depois a gente conversa.
Ali no slide logo no início, aí a logomarca do meu grupo de pesquisa, Partos, né, que é um neologismo que um aluno meu inventou, e vem de partos, da paixão, mas de parto também, porque eu trabalho com as paixões nas mulheres em período perinatal, né, nas gestantes. E ali é um desenho como se fosse um útero, e acabou ficando estilizado, né, ficou a logomarca do nosso grupo de pesquisa. Então, eu segui, né, o roteiro, né, do título, Amor, Paixão e Loucura. Tive que fazer umas escolhas, né, para apresentar, então propus assim, o que eu estou trabalhando assim, agora recentemente, dentro da filosofia, a filosofia de Descartes, a partir do texto dele Paixões da Alma, que é um texto que eu tenho trabalhado há muito tempo, e a referência de Lacan na psicanálise, né? Eu estava trabalhando recentemente esse livro aqui do Alain Badiou, Elogio do Amor, um livro super lindo que tem muito a ver com o que eles falaram ali, e que me sugeriu uma outra referência final que vocês vão ver. Então esse é o roteiro, tudo em 15 minutos, vamos ver o que vai dar. Você podia passar, por favor? Bem, amor e filosofia, né? Amor é uma das condições da filosofia. Quando a gente diz condições da filosofia, é condição para que haja filosofia. Para haver filosofia, tem que haver amor, né? Então, todo filósofo, né? Eu coloquei a grande maioria porque pode ter algum, né, mais mal-humorado, né, que não tenha abordado esse tema, né? Em geral, os mais recentes, né? Os mais recentes já estão abandonando isso. Mas todo filósofo antigo trabalha em sua teoria o tema do amor, né? Sempre. Eles vão trabalhando outras coisas, trabalham o tema do amor. Agora, seguindo o roteiro aqui do programa, né, do painel, relacionar o tema do amor com o tema da paixão, para fazer isso, a gente tem que abordar um outro tema, como, né, os colegas abordaram, a questão do corpo. Porque muitos filósofos trabalham o amor como condição da filosofia sem se referir ao corpo. Platão é o exemplo clássico disso, né? Todo mundo já ouviu falar mesmo simplesmente no amor platônico, né? Então é um amor que não diz respeito aos corpos, né? Muitos filósofos trabalham o amor nessa vertente, né? Mas se você introduz a palavra paixão no meio, aí não tem jeito, né? O corpo está incluído, né? Não pode ser um amor racional, puro, né? Ou então um amor como amor a Deus, né? Que não existe o corpo, né? Não podia. E, assim, para incluir, então, o tema do corpo, né? No tema do amor, né? A referência, como eu já falei para vocês, do Descartes, o último livro publicado, ele publicou e logo depois morreu, esse livro, As Paixões da Alma, né? É uma referência adequada e foi uma referência que eu encontrei, né, no meu trabalho, e eu achei muito interessante. Ele escreve esse tratado, né, que eles chamam, o Tratado das Paixões, como a resposta às questões de uma de suas discípulas, né, a Princesa Elizabeth. E qual era o problema? A Princesa Elizabeth estava com um problema, ela estava triste. E ela estava triste e ela não conseguia se livrar de sua tristeza. E ela usava o método cartesiano para tentar, né, racionalmente, se livrar da tristeza. E aí ela falava, né, com o seu mestre, né, e amado também, né, que era uma relação amorosa entre os dois, né. Ela dizia, né, que ela não conseguia, por mais que ela tentasse, ela não conseguia se livrar da tristeza, né, racionalmente. E ele tenta vários métodos, vários, né, e aí ele falou assim, peraí, então se racionalmente ela não consegue se livrar dessa paixão, então a gente tem que abordar isso de uma outra maneira. E aí então ele escreve tratado para tentar responder à tristeza da princesa, né. Uma história já amorosa aí nesse tratado. E aí, nesse tratado dele, ele
são várias as paixões, ele considera como, tem 6 paixões fundamentais, 6 paixões primitivas que ele chama, que é o amor e o ódio, né, contrárias, né, outra, tristeza e alegria contrárias, a admiração, a paixão única e o desejo uma paixão única, essas 6 paixões. Então, o amor pode ser uma paixão, ele pode ser uma paixão e pode não ser, tá? Enquanto paixão, ele pode convulsionar o corpo, então por isso o nosso interesse aqui. Aí tem uns trechos, né, que eu retirei do texto. Ele diz: enquanto paixão, o amor não é apenas a antecipação consciente do bem ao qual o desejo estar unido. Esta antecipação torna-se inseparável de sua ressonância orgânica, né? Eu grifei isso, né, por causa disso. O amor para ele, claro, não só para ele como para todo mundo, pode não ser uma paixão, mas se ele for, a ressonância orgânica ela está completamente incluída, né? Você pode passar, por favor? E aí eu coloquei os efeitos das paixões, né? E ele diz: o principal efeito de todas as paixões nos homens é que incitam e dispõem a sua alma a querer coisas para as quais as paixões, lhes preparam os corpos, tá? Ele, né, Descartes, ele separa corpo e alma, e para ele a paixão é aquilo que une, aquilo que só é separado didaticamente, teoricamente, né? Corpo e alma separados teoricamente, e a paixão é aquilo que une, né? Como eles estavam falando, o Carlos Eduardo colocou, né, aquela coisa que faz mover, né? A paixão é aquilo que faz mover. Porque para ele a paixão é da alma, ela é da alma, mas ela, por causa da sua ligação com o corpo, ela faz com que as coisas aconteçam. Aí ele diz: de todas as espécies de pensamentos que ela, a alma, pode ter, não há outros que a agitem e a abalem tão fortemente como as paixões. Aí ele diz: as paixões abalam tanto a alma que um pensamento livre como a vontade, isso aqui é uma interpretação minha, né? Um pensamento livre como a vontade tem muito menos condição de se manifestar diante da presença imperiosa de uma paixão. Essa forma de pensamento, que é a paixão, testemunha a união íntima entre corpo e alma. Então ele diz: nada posso, por isso que a princesa não conseguia se livrar da paixão, da tristeza dela, porque a razão nada pode contra a paixão. Nada pode, por quê? Porque o corpo está totalmente incluído ali. Então, se ele pensa na paixão, ele pensa com o seu próprio corpo, né? Então, um pensamento livre, nada pode fazer.